Olá! O Supremo Tribunal Federal tomou umas decisões recentes que, olha, mexem com bastante coisa, desde as regras da política local até a segurança pública no dia a dia. Hoje, a gente vai desvendar o que está por trás do informativo 1212 e entender o que essas mudanças realmente significam na prática. Parece uma mistura de assuntos sem pé nem cabeça, né? Mas a resposta conecta pontos super importantes do nosso sistema legal. É que todos esses temas foram parar na mesa do STF, que bateu o martelo em decisões impactantes, que estão redefinindo alguns limites e reforçando princípios da nossa Constituição. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai mergulhar em cada um desses casos para entender não só o que foi decidido, mas principalmente por quê. Vamos lá. Nossa primeira parada é no coração do Poder Legislativo Estadual. A grande questão aqui é bem direta. Existe um momento certo para eleger a liderança de uma Assembleia e quando é que é cedo demais para fazer isso? A resposta do Supremo veio na lata. Eles estabeleceram um marco no calendário. A eleição só pode rolar a partir de outubro do ano anterior ao mandato. Isso bota um freio naquela prática de algumas assembleias de antecipar em anos a escolha dos seus líderes, uma manobra que garantia poder político bem antes da hora. O objetivo é alinhar a eleição com os princípios democráticos. O ponto central do raciocínio do STF é o princípio da contemporaneidade. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. A escolha dos líderes tem que acontecer perto do mandato que eles vão de fato exercer. Faz todo sentido, né? Assim, os deputados podem avaliar o desempenho atual dos candidatos. Eleger alguém anos antes, como vinha acontecendo, quebrava totalmente essa lógica. E qual o impacto real disso? É só olhar o caso de Sergipe. Lá, a eleição para a liderança que só ia assumir em 2025 já tinha sido feita em junho de 2023. Com a nova regra, essa eleição foi invalidada. Agora o processo vai ter que ser refeito no tempo certo. Mudando de assunto agora, vamos para a nossa segunda decisão que fala da segurança pública nas cidades. Pode parecer só uma questão de semântica, de nome, mas o nome de uma instituição define o papel dela e os seus limites dentro da Constituição. Aqui a decisão do STF foi categórica. O nome Guarda Municipal não é opcional. É uma definição que está lá na Constituição. Os municípios não podem, por conta própria, criar uma lei e rebatizar suas guardas como Polícia Municipal, mesmo que a intenção seja dar um status diferente para a corporação. Então, o ponto crucial é que a Constituição desenhou um sistema de segurança com papéis bem definidos para cada um. O termo polícia está ligado a funções de investigação e policiamento ostensivo, que são tarefas dos órgãos estaduais e federais. Já as guardas têm como função principal proteger os bens, serviços e instalações da cidade. Mudar o nome por STF acabaria criando uma baita confusão sobre essas atribuições. E o caso que gerou essa decisão veio de São Paulo. Lá, uma alteração na lei do município tentou fazer exatamente essa mudança. O STF, quando analisou a questão, barrou a iniciativa. E, com isso, reafirmou que a estrutura da segurança pública definida na Constituição Federal tem que ser seguida por todos os municípios, sem exceção. Chegamos à nossa terceira e última decisão. Essa é um pouquinho mais técnica, mas é fundamental para entender a independência do nosso sistema de justiça. Vamos falar sobre o foro por prerrogativa de função, mas especificamente para os membros do Ministério Público. A decisão reafirma que promotores e procuradores, quando são acusados de crimes comuns, devem ser julgados diretamente pelo Tribunal de Justiça e não por um juiz de primeira instância. E o mais importante, essa regra vale mesmo que o suposto crime não tenha absolutamente nada a ver com o cargo que eles ocupam. A diferença fica bem clara quando a gente compara. O STF já tinha restringido o foro para os parlamentares, limitando só para crimes cometidos durante o mandato e por causa do mandato. A pergunta era, e para juízes e promotores a regra seria a mesma? A resposta foi um não bem claro. E a razão para isso está na natureza do cargo que eles têm. E a chave para entender essa diferença é uma palavra: vitaliciedade. Diferente de um político que tem um mandato com data para acabar, juízes e membros do Ministério Público têm cargos vitalícios. Essa garantia não é um privilégio pessoal, mas sim uma ferramenta para proteger a independência e a autonomia das decisões deles. Portanto, a lógica por trás de manter o foro é proteger a função e não a pessoa. A ideia é garantir que um promotor possa atuar com firmeza, tomando decisões que podem desagradar gente poderosa, sem o medo de sofrer retaliações por meio de processos e instâncias inferiores, que poderiam ser mais vulneráveis a pressões locais. Quando a gente olha para essas três decisões em conjunto, dá para ver um padrão claro. É o STF atuando para reforçar as regras e os limites que a Constituição estabeleceu, seja no tempo da política, na identidade da segurança ou na proteção da justiça.
A primeira grande lição é que numa democracia, o quando importa tanto quanto o que. Estabelecer um calendário justo para as eleições internas do Legislativo garante que o poder seja exercido com legitimidade e com uma avaliação contínua. A segunda conclusão é que nomes e estruturas são importantes. Sim, a Constituição distribuiu as competências da segurança pública de propósito, e manter o nome certo é fundamental para preservar essa divisão de tarefas e não criar confusão de papéis. E, por fim, a terceira lição nos lembra que um sistema de justiça, para funcionar bem, precisa de mecanismos que garantam a sua independência. O foro por prerrogativa de função, nesse contexto, é visto como um escudo essencial contra pressões que vêm de fora. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. As 3 decisões, mesmo sendo tão diferentes, tocam no mesmo ponto: o desafio eterno de equilibrar a autonomia dos municípios e estados com as regras de uma Constituição que tem que valer para todo mundo. Encontrar essa harmonia é, sem dúvida, um dos maiores desafios da nossa democracia.